Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao versículo de número 23. Olha que palavra especial do apóstolo Paulo. Ele diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa nomear, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. E o tema da nossa reflexão é oração que nos constrange, tá? Oração que nos constrange. Olha, é bem interessante a gente observar que aqui temos uma oração do apóstolo Paulo e algumas outras coisas em volta da oração dele, né? Algumas outras questões que ele coloca em torno dessa oração. E eu estou chamando essa de uma oração que constrange. Por quê? Porque quem está fazendo essa oração é o apóstolo Paulo, e ele está vivendo um distanciamento social, um isolamento social, ele está vivendo um confinamento, mas não por opção, não por proteção, não por precaução, mas porque foi cerceada a liberdade do apóstolo Paulo. Ele está preso, ele está preso. Depois, se você ler o capítulo 4, verso 1, ele fala, né, que ele é um prisioneiro do Senhor. Ele está preso porque ele era um pregador do evangelho, né? E por conta disso ele está vivenciando isolamento, distanciamento, confinamento, mas nunca, não é por uma opção dele, não é por uma questão de precaução ou de proteção, é porque foi cerceada a liberdade do servo de Deus, e não é por nada que ele tivesse cometido de errado, mas porque ele era um pregador do evangelho, e ele estava sendo perseguido e pagando o preço de ser um discípulo de Jesus, né? Então essa oração nos constrange, né? Porque quem está fazendo ela é alguém que está sofrendo, e não é por causa de circunstâncias, de contingências, não é por causa de nada do que nós estamos passando, é porque ele era um discípulo de Jesus, um pastor, um missionário, um apóstolo, estava pagando o preço de ser, né, de carregar e de confessar o nome de Jesus. Então essa oração nos constrange. E eu quero destacar aqui 3 aspectos aqui desse texto para nós essa noite, né? Para que fique no nosso coração, para a nossa reflexão, para a nossa meditação e sobretudo para a nossa edificação, né? Em nome de Jesus, que essa palavra possa nos edificar, né? Então, 3 aspectos que eu queria destacar dessa oração que constrange. Primeiro, ela é antecedida por gratidão, né? Ela é antecedida por gratidão, ela nunca acontece sem gratidão. E aqui, nesse caso específico, a gratidão vem em primeiro lugar, tá? Você percebeu que o último canto que nós cantamos fala de gratidão. Graças eu te dou, ó meu Senhor, né? Pelo preço que pagou, pelos cravos, por tudo que o Senhor fez. Eu fiz questão de cantar essa canção porque ela faz um link exatamente com esse aspecto, né? Essa oração que constrange, ela é antecedida aqui nesse texto por gratidão. Observe, verso 15 e verso 16 diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram por todos os santos, não cesso de dar graças. Não cesso de dar graças por todos vocês, mencionando-vos em minhas orações. Então, em primeiro lugar,
essa oração que constrange, ela é antecedida por gratidão. Paulo dá graças a Deus, ele faz questão de dizer, não cesso de dar graças por vocês aí que estão recebendo essa carta, né? Muito possivelmente essa carta aos Efésios era uma carta que se tornou circular. Ela não foi só para a comunidade de Éfeso, mas provavelmente ela circulou por várias comunidades, né, onde haviam discípulos do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo faz essa menção de gratidão, dizendo, não cesso de dar graças por todos vós, em todas as minhas orações. Né? Dar graças por vocês, discípulos de Jesus, que estão aí nessas comunidades, onde chega a minha carta. Né? Em todas as minhas orações eu não cesso de dar graças. A questão é por que ele dá graças? Por dois motivos. Primeiro, porque ele ouviu falar da fé que eles tinham em Jesus e ele ouviu falar do amor que eles tinham pelos santos, ou uns pelos outros. Então, olha só que coisa interessante. Ele estando preso, vivendo um cenário de perseguição, as igrejas também vivendo um tempo tenso, né? Um tempo de tensão, de dificuldades, de sofrimentos, de lutas. Ele ouviu falar coisas que levou o coração dele a agradecer diante do Senhor. O que ele ouviu falar? Primeiro, que essas pessoas tinham fé em Jesus. E que essas pessoas manifestavam amor pelos santos. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo também de sofrimento, de várias privações, de várias incertezas. E nós ouvimos falar muita coisa ruim. Né? Ouvimos falar de doença, ouvimos falar de morte, ouvimos falar, né, de dificuldades, né, de prognósticos ruins, né, economicamente falando. Ouvimos falar de fechamento de empresas, ouvimos falar de desemprego, ouvimos falar de coisas ruins o tempo todo. Né? Mas nós queremos, né, pedimos a Deus que possamos ouvir falar coisas boas, sobretudo a respeito dos discípulos de Jesus. O que nós queremos ouvir? Que os discípulos de Jesus, independente desse cenário, mantêm fé em Jesus. Primeira coisa. Né? Importantíssimo nós ouvirmos que, independente do que esteja acontecendo, que são coisas que interferem na vida de todos, que nós possamos ouvir como Paulo, ouvir dizer que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que aqueles que se dizem discípulos de Jesus, manifestem fé em Jesus. Né? Ele diz assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E do amor que vocês demonstram uns pelos outros. Que nós possamos ouvir falar que pessoas que confessam o nome de Jesus, primeiro confessam, né, reafirmam, vivem verdadeiramente como alguém que entregou a sua vida a Jesus e que manifesta amor uns para com os outros. Eu acho que é uma das coisas mais importantes num cenário como o que nós estamos passando. Né? Num cenário de incertezas, de notícias ruins, de dor, de sofrimento, de luto, de dificuldade. Estas duas coisas vai encher o coração de todos os discípulos de Jesus que ouvirem falar de que os seus irmãos no Brasil, espalhados em todos os lugares do mundo, carregam essas marcas. A fé e o amor. Né? Fé em Jesus e amor pelos irmãos. Isso vai trazer um renovo no nosso coração. Sobretudo no coração dos pastores, como era o caso de Paulo. Né? Saber que a sua comunidade, saber que os irmãos que fazem parte da sua comunidade de fé, da sua igreja, né, estão firmes na fé em Jesus e no amor de uns para com os outros. Você sabe, quando a gente lê o Novo Testamento, há pelo menos 3 virtudes que se repetem de maneira muito constante e elas estão sempre juntas, é fé, amor e esperança. E aqui Paulo cita essas duas, olhando para aqueles irmãos, para aquela comunidade, ele fala, olha, eu posso agradecer a Deus e eu agradeço por vocês, muito, sem cessar, em todas as minhas orações, porque eu ouvi falar da fé de vocês em Jesus e do amor que vocês têm pelos santos. Que Deus permita que este seja o relato que chegue a respeito de você, a respeito da sua vida, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, nos ouvidos de outras pessoas. Que possam ouvir dizer que você, independente da pandemia, independente da crise econômica, independente da crise política, independente de tudo que está acontecendo, você continua manifestando, reafirmando fé em Jesus. Você continua sendo um agente de amor pelos santos e por todos. Isso vai encher o coração de quem ouvir de gratidão ao Senhor. Né? Gratidão, louvor aos céus,
porque não é circunstâncias, não são situações, não são cenários contrários que pode mudar essa realidade que foi plantada em nós pelo Espírito de Deus, né? A fé em Jesus e o amor pelos santos. Segunda questão que eu acho importante destacar nessa oração que constrange, né? Que nos constrange, em primeiro lugar, ela é antecedida por gratidão. Em segundo lugar, ela tem uma diferenciada petição, ela tem uma estranha petição. É uma estranha petição. Por que é estranha? Não é porque é anormal, é porque no nosso tempo a gente quase não ouve mais esse tipo de petição. Você vai ver, versículo 17 até o versículo 19, ele faz uma petição, agora é a oração em si, né? Ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18 agora, oro também para que os olhos do coração de vocês, os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Como é que nós cantamos? Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, certo? Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Verso 19, a incomparável grandeza do seu poder para convosco, os que credes, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa oração que constrange, ela é antecedida por gratidão e ela tem uma estranha petição. Estranha, não é estranha à luz do Evangelho, não é estranha à luz da Escritura, não é estranha à luz da história da fé, é estranha aos nossos dias, né? É estranha aos nossos dias, porque nos nossos dias parece que a gente quase não vê esse tipo de petição, né? Porque você percebeu, o que ele pediu não tem nada a ver com bens materiais, com casa, com saúde, com nada que a gente pode pedir, que é lícito, mas é uma petição estranha, parece, para os nossos dias, né? Ele não pede casa, ele não pede carro, ele não pede saúde, ele pede coisas que estão para além do que é palpável, do que é tangível, do que é mensurável, do que é contabilizável, do que é visível aos olhos, né? E essas são coisas imprescindíveis para quem se diz discípulo do Senhor, né? O que ele pede? Que essa pessoa conheça a Deus e que essa pessoa conheça as bênçãos de Deus. Olha só, primeiro que essas pessoas conheçam a Deus. O verso 17 ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, o Pai que está nos céus, eu peço a Ele que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só que pedido estranho, né? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É isso que eu peço para vocês, certo? Ele está preso, ele está encarcerado, ele podia pedir por si, por exemplo, que Deus o libertasse da prisão, que Deus desse alívio das torturas, dos sofrimentos que ele estava passando. Ele podia pedir de repente, sei lá, para que Deus, o mais breve possível, né, relaxasse aquela prisão, quem sabe, ou enviasse pessoas que pudessem de alguma maneira, né, rogar por ele, entrar com algum pedido, de alguma forma tirar ele dali. Não, ele não pede por nada disso. E ele também não pede para que Deus alivie a perseguição em cima das pessoas que estão passando dificuldades também. Não, ele pede que essas pessoas recebam o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, do Pai. Então, amados, olha que pedido, que nós conheçamos a Deus, que Deus traga espírito de sabedoria, que nos ajude a discernir, né, no meio do caos, no meio do sofrimento, no meio da escassez, no meio da privação, no meio da angústia. Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação, né? Revelação no pleno conhecimento dele, do Pai que está no céu. Você imagina que o apóstolo Pedro, por exemplo, quando Jesus perguntou quem os homens dizem que eu sou, perguntou para os discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, alguns dos profetas e tal. Ele disse, vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia e diz, bem-aventurado é você, Pedro, né? Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, não foi.
não foi raciocínio lógico, não foi cognição humana, não foi, sabe, concatenação de pensamentos e lógica que chegou à conclusão de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus, o Messias e Filho de Deus. Não, 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 não. Isso foi revelação. Isso foi espírito de sabedoria e de revelação do céu que desceu em você. Bem-aventurado, feliz é você, né? Pleno de bênção é você por causa da revelação de Deus que veio sobre você. Então o apóstolo Paulo tem uma petição estranha para os nossos dias, né? Ele diz assim, que você receba espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Porque conhecer a Deus não é uma questão meramente lógica, de cognição, né? De raciocínio. É uma questão de revelação de Deus. É uma questão de revelação de Deus que vem sobre nós, né? E que não é também teoria, é experiência com Deus, experiência com Deus. E esse é um tempo que, acima de tudo, nós pedimos, Senhor, que esse espírito de sabedoria, de revelação venha sobre nós, para que nós tenhamos pleno conhecimento do Senhor, e um conhecimento não teórico, conhecimento não apenas de teorias, mas um conhecimento de experiência, de conhecer, de vivenciar, de experimentar a tua graça, o teu amor, o teu poder, né? A tua presença no meio desse caos, no meio desse cenário. Então, essa é a petição estranha da oração que nos constrange, né? Que nós conheçamos a Deus. E você lembra de Oséias, né? Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus, certo? E quando Jesus ora lá em João capítulo 17, diz, a salvação é conhecer a Jesus, conhecer a Deus. Então que Deus permita que nós recebamos essa sabedoria, esse espírito de sabedoria e de revelação, que nos dá pleno conhecimento de Deus. Nós conheçamos a Deus, nós cresçamos em intimidade, em comunhão, em experiência com Ele no meio desse cenário horrível que nós estamos vivendo. Eu estava vendo há poucos dias atrás agora, o Facebook resgatou um vídeo, uma live que eu fiz 2 anos atrás, até postei ela aí para os irmãos verem, porque há 2 anos atrás, na verdade eu estava fazendo há 3 anos atrás lives já, né? Canção e devoção, há 3 anos atrás. Mas ele resgatou uma live de 2 anos atrás. E naquele exato dia, nós estávamos vivendo a greve dos caminhoneiros. Vocês lembram disso? A greve dos caminhoneiros, não tinha combustível, estava faltando alimento, lembra? E a gente achava que aquilo era a pior coisa que nós estávamos experimentando. E mal sabíamos nós o que vinha pela frente 2 anos depois, que nós haveríamos de enfrentar uma pandemia. Então você entende a gravidade da situação? Quer dizer, e a oportunidade que nós temos de pedir essa petição estranha, Senhor, que nós possamos conhecer o Senhor. Que esse tempo seja um tempo oportuno para a gente conhecer mais a Deus, né? De maneira profunda, né? Com experiências profundas com Ele, em nome de Jesus. E aqui, o apóstolo Paulo, a petição estranha é essa, que ele pede para conhecer a Deus e conhecer as bênçãos de Deus. Quais são as bênçãos de Deus que ele enumera aqui, no versículo de número 18. 18 diz assim, oro também, para que os olhos do coração de vocês, sejam iluminados. Que a luz de Deus bata nos olhos do nosso coração, né? Do homem interior, né? E ele diz, os olhos do coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou, a riqueza da gloriosa herança dos santos e a incomparável grandeza do poder para convosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Até o verso 19. 3 coisas. Para que você conheça o chamado que Deus tem para você, para que você conheça sobre a herança que Deus tem para você e para que você conheça sobre o poder de Deus que veio e atua e continuará atuando sobre você, né? Para que você conheça profundamente ao Senhor e para que você conheça essas bênçãos do Senhor. Primeiro, o chamado que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, né? Oro também para que os olhos do coração, eu sempre falo sobre isso, né? A gente vê com os olhos, mas a gente enxerga com o coração. Eu já falei isso para os irmãos várias vezes, né? A gente escuta com o ouvido, mas a gente ouve com o coração. Você sabe disso. Você fala com a boca, mas a boca fala o que está cheio o coração. É isso que é o testemunho da Escritura e do Evangelho o tempo todo.
E aqui ele diz que Deus ilumine os olhos, abra, lance luz sobre o coração de vocês. Coração, e nós cantamos, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero conhecer o Senhor. Mas mais, conhecer o Senhor e as bênçãos que Paulo descreve aqui. Em primeiro lugar ele fala a esperança, que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, o chamado de Deus, que traz a verdadeira esperança para nós. Você foi chamado para ser discípulo, para ser filho, para ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, para ser transformado em imagem e semelhança do Filho de Deus, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para ser morador da pátria celestial. Então você conhecer, né, a esperança do chamado que Deus fez para você. A tua esperança está plantada no chamado que Deus fez para a sua vida e para a minha vida. Como é que nós podemos ter esperança num cenário como esse, como eu descrevi há 2 anos atrás, greve dos caminhoneiros, não tinha combustível, começou a faltar alimento, a gente achava que era o fim do mundo. Passou 2 anos, nós estamos vivendo pandemia. O que virá pela frente, só Deus sabe, só Deus sabe. Mas isso, para nós, ainda que tenha importância no sentido que somos seres humanos, não nos afeta na esperança, porque a nossa esperança está calcada no chamamento que nós temos em Cristo Jesus. Entendeu? Ele nos chamou, né? É uma vocação que ele fez, é uma convocação. Ele chamou-nos irresistivelmente pela palavra do Evangelho em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Então Paulo diz que vocês conheçam isso, que vocês tenham os olhos abertos, os olhos do coração iluminados, para que vocês conheçam isso. A esperança do chamamento de vocês é uma coisa incomparável, né? Inenarrável, humanamente falando, não dá para descrever. Que esperança gloriosa é essa? Vocês foram chamados, vocês têm uma vocação celestial, certo? Que coisa extraordinária. E não só isso, ele fala, né, para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, né? E mais, ele fala as riquezas da gloriosa herança dos santos, dele nos santos. A nossa herança não é a que o pai deixa, não é a que a mãe deixa, não é a que nós vamos deixar para os nossos filhos. Se nós pudermos deixar, vai ser uma bênção, glória a Deus, que bom quem pode deixar, né, a herança para os filhos. E às vezes, infelizmente, a herança, ao invés de trazer bênção, alegria, traz a intriga, traz a desconforto entre a família, traz a briga entre os filhos, infelizmente, em muitos casos. A riqueza da nossa herança, né, que ele fala, que Deus ilumine o coração de vocês, para que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele, a herança dele nos santos, a nossa herança nos céus. O apóstolo Pedro, né, que nós estamos estudando aí nos domingos de manhã, fala dessa herança. Ele fala, né, que nós somos regenerados para uma viva esperança, né, para uma herança imarcessível, que não se corrompe, que não pode ser roubada, não pode ser consumida por nada, guardada nos céus, reservada para nós que cremos no Senhor. Então veja, é isso que Paulo ora, esse pedido estranho do apóstolo Paulo, né? Dessa oração que constrange, que pedido estranho, pedindo que o Senhor ilumine os olhos do coração, para que a gente entenda a esperança do chamado que Deus fez a nós, para que a gente enxergue as gloriosas riquezas da herança que nós temos. Não é prata, não é ouro, não é dinheiro, não é terra, não é tijolo, não é areia, não é nada que constrói uma casa, é herança nos céus, né? Guardada pelo poder de Deus para mim e para você. Olha, que Deus abra, né? Ilumine o nosso coração para que a gente entenda isso. E aí ele termina dizendo assim, primeiro, o chamado de Deus para você, a herança de Deus para você e o poder de Deus atuando em você, né? Que já começou e continua atuando sobre você. Ele diz assim, a incomparável grandeza do seu poder, né? Do seu poder para convosco, para com vocês, né? Os que cremos, nós que cremos, né? Conforme a atuação da sua poderosa força. Deus atua com essa força poderosa em nós e o seu poder está atuando em nós. Você imagina, o apóstolo Paulo podia falar isso com muita tranquilidade, porque ele dava testemunho lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12, ele dizia, eu fui blasfemo, perseguidor insolente. Ele era um perseguidor e o poder de Deus veio sobre ele e transformou ele em proclamador do Evangelho. Ele se tornou um discípulo, um pastor, um missionário, um apóstolo, certo? Ele pregou o Evangelho para todo lado. O que fez? O que aconteceu foi o poder, esse grandioso poder de Deus que agiu sobre ele.
né? A grandeza desse poder que atuou nele e transformou ele de perseguidor em proclamador do Evangelho. Então, essa oração que tem um pedido estranho é esse, que nós conheçamos mais a Deus, que nós experimentemos mais da comunhão, da intimidade, do relacionamento profundo com Deus, que nós conheçamos as bênçãos de Deus, que para nós são estranhas, né? Não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é terra, não é nada que se pega, que se apalpa, são coisas tremendas que não se vê. E Paulo diz, né, nós atentamos não no que se vê, porque o que se vê é material, é passageiro, mas que não se vê eterno. Que bênçãos são essas, né? O nosso chamado, a herança que Deus tem para nós e esse poder extraordinário que está atuando na nossa vida, né? E que o apóstolo levava o apóstolo Paulo a falar para os filipenses: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que essa certeza? Porque tem um poder, que é um poder que atua, né? Que não é o poder do convencimento humano, da palavra humana, não. É o poder do Espírito de Deus agindo em você, né? É o poder do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E transforma a gente de dentro para fora, né? Pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, amados, essa oração é uma oração que nos constrange, porque ela vem antecedida por gratidão, porque ela tem essa estranha petição, mas é uma petição completamente em sintonia, em harmonia com a vontade de Deus e com toda a mensagem da Escritura, de maneira muito especial com a mensagem do Evangelho. Que Deus permita que a gente conheça, que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação para que a gente cresça no conhecimento dEle e que Ele ilumine os olhos do meu e do teu coração, para que a gente perceba a maravilha dessas bênçãos, o nosso chamado, né? Nosso chamado, a nossa herança nos céus e esse poder que está atuando em mim e você que cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Estamos sendo transformados de dia em dia, de glória em glória na imagem do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa oração constrange também, em último lugar, não só porque ela é antecedida por gratidão, não só porque ela tem uma estranha petição, né? Estranha aqui, ó, estranha petição, mas também porque ela tem uma poderosa revelação. Ela é acompanhada de uma poderosa revelação. Olha a revelação que acompanha o pedido de Paulo. Presta atenção. A partir do versículo de número 20, né? Ele diz: esse poder que eu estou dizendo aí para vocês, que está atuando em vocês, esse poder é o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. É o mesmo poder, é o mesmo. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. É esse poder que está atuando em você, o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, certo? Que nos dá esse testemunho. E aí diz o verso de número 22, Deus colocou ele, Jesus, colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou como cabeça sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, para ser cabeça, né, de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha a revelação do apóstolo Paulo, que coisa extraordinária. Esse poder que atua em mim e em você é o mesmo poder pelo qual Jesus foi ressuscitado, pelo qual Jesus foi exaltado e pelo qual Jesus está entronizado acima de todo principado, poder e potestade. Louvado seja o nome do Senhor. É desse poder que nós estamos falando. Não é poder de dinheiro, não é poder de influência humana, não é poder, né, de hipnotizar pessoas, não é poder de argumentação. Não, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Esse mesmo poder que fez com que Jesus fosse ressuscitado, fosse exaltado e fosse entronizado acima de tudo, conforme nós lemos nesses versículos do 20 ao 23. Olha que revelação. Então essa oração constrange-nos, por demais nos constrange, porque ela vem antecedida, né? Ela vem antecedida por gratidão. Paulo agradece
por ouvir falar que os discípulos de Jesus manifestavam fé em Jesus e amor pelos irmãos. Por quê? Porque ela tem uma petição que é estranha para os nossos dias, né? Que só pensa na horizontalidade, que só pensa no aqui e agora. Não, ela tem uma dimensão muito apontada para o vertical, né? Ela pensa em conhecer mais a Deus. Senhor, espírito de sabedoria e de revelação para que a gente conheça mais o Senhor, para que a gente tenha mais intimidade com o Senhor, para que a gente ame mais o Senhor, para que a gente creia mais no Senhor. E também para que o coração da gente se abra, a gente enxergue as bênçãos. O chamado que o Senhor fez para nós, a herança que o Senhor tem para nós, Senhor, o poder do Senhor que atua em nós. E aí ele fecha com essa revelação, né, extraordinária. Que poder é esse? Que poder é esse? É o poder que fez Jesus ser ressuscitado. É o poder que fez com que Jesus fosse exaltado. É o poder que fez com que Jesus fosse entronizado acima de todo poder, autoridade, domínio, principado e potestade, e o pôs como cabeça da igreja, a plenitude daquele que enche a tudo e a todos em toda e qualquer circunstância. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que essa oração de Paulo nos constranja, em nome de Jesus. Constranja a mim e você, e nos converta para a glória do Senhor. Para que a gente aprenda a anteceder, a cercar as nossas orações sempre com gratidão, em nome de Jesus. Para que nós nos tornemos motivo de gratidão em nome do Senhor. Mesmo nesse cenário horrível, horrendo, que nós nos tornemos motivo de gratidão. As pessoas possam ouvir falar a respeito de nós, né, da nossa fé em Jesus e do nosso amor pelos santos. E que nós tenhamos na nossa oração a partir de agora essa estranha petição. Que ela faça parte da minha e da tua oração, essa petição estranha, esquisita para os dias de hoje, mas completamente harmônica com a Escritura, com o Evangelho e com a vontade de Deus. E que nós nos movamos, né, ancorados nessa revelação, desse poder, que não é poder político, que não é poder científico, que não é poder econômico, que não é poder tecnológico, não é poder de Deus. É poder do céu, é poder de cima, do alto, né? Que alcança as nossas vidas no meio do caos, né? Porque teve o poder de fazer Jesus ser ressuscitado, teve o poder de fazer ele ser exaltado, né? Teve o poder de colocá-lo, né, entronizado acima de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você essa noite. Guarda ela no coração, em nome de Jesus. Amém?